Oi, abençoadas e abençoados do meu canal, tudo bem com vocês, pessoal? Bom, meus amores, hoje eu trouxe uma receitinha para vocês de pão de queijo, tá? Pessoal, eu espero que vocês gostem desse vídeo, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, aí, tá bom? A receita, tudo direitinho para vocês, tá bom? Bom, minhas bênçãos, eu me chamo Lu Lopes, esse é o canal Salgaderia e Confeitaria. Sejam todos bem-vindos, meus amores, a esse canal, tá bom? Então, vamos lá. Bom, meus amores, aí na vasilha eu já coloquei aí a margarina. Lembrando que a margarina tem que ser 80% de lipídio, tá? Para você ter uma massa boa, macia, tá bom? Uma massa saborosa. Então é importante você usar aí, pessoal, a margarina de qualidade. Então aí eu já coloquei a margarina, o açúcar e os ovos, tá? E também vou colocar aí, pessoal, 2 pacotinhos aí de fermento biológico, tá bom? Vai estar tudo na descrição aí para vocês, essa receita direitinho, tá? É muito, pessoal, é fácil de fazer esse pão. E também, pessoal, ele é econômico, né? Então, porque assim, para eu fazer, né, para fazer pão de queijo, às vezes a gente gasta. Mas esse pão de queijo aí vai ser né, uma massa econômica, né? Que dá para você fazer e vai ficar muito gostoso, pessoal. Então, a gente mistura aí, né, direitinho, né, a nossa massa aí, a gente mistura ela direitinho nesse, não é a massa, né, mas é essa misturazinha aí que a gente tá fazendo primeiro, né, para depois a gente vir com a farinha de trigo, tá? Então eu misturo aí bem direitinho, depois eu venho com a água, pessoal, a água está em temperatura ambiente, o leite também, tá? Você não precisa, se você quiser colocar, coloca bem morninho, tá bom? Para não perder aí as propriedades do nosso fermento biológico, tá? E aí a gente vai misturando aí, ó. Depois que a gente mistura aí direitinho, né, para incorporar aí, pessoal, né, os ingredientes, eles, né, se incorporarem aí direitinho, a gente aí agora vai, pessoal, colocar a farinha de trigo, tá? Então, pessoal, nessa receita vai 1 quilo de farinha de trigo sem fermento, tá? Aí eu vou colocar aí agora, ó, a farinha de trigo. Você tá vendo que tá bem líquida ali, né? E aí eu vou misturando, né, direitinho aí para poder a gente começar a trabalhar, minhas bênçãos, essa massa, tá? É uma massa muito boa, pessoal, né? E é uma massa que fica muito boa mesmo você trabalhar. E lembrando que você pode trabalhar ela para outros salgados também, dá super certo, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vem com o sal, né? O sal, pessoal, eu coloco por último, tá? Depois que eu coloco ali aqueles ingredientes, né? Eu aí vou colocar o sal. E agora, pessoal, a gente vai começar a meter aí a mão na massa, tá? Você não se preocupa não, pessoal, porque o sal, ele se mistura aí direitinho, tá? E é bom você colocar o sal por último, que a sua massa, pessoal, ela vai crescer melhor, vai ficar uma massa, pessoal, vai crescer bastante, tá? Você vai ter, pessoal, uma massa maravilhosa. Então, deixa para colocar o sal aí depois, tá? Não coloca logo, não. E aí agora, meus amores, né? Você tá vendo que tá uma massa aí molinha. Ainda tem ali, né, farinha de trigo ali no saco. Vocês estão vendo aí, eu terminei de colocar. E aí agora eu vou colocar aí, pessoal, toda essa massa aí na mesa, tá? Vou colocar aí pra gente, pessoal, começar a dar o ponto nessa massa. Então, o ponto é o sovamento, pessoal. É muito importante, né? Porque é pão de queijo, então é muito importante você estar sovando essa massa. Então, sova ela aí. Bom, meus amores, eu solvei essa massa por uns 10 minutos e coloquei ela para crescer, tá vendo, pessoal? Deixa ela crescer assim bastante, né?
Quanto mais a sua massa crescer, melhor. Então ela cresceu assim, ó, tá? Você aí começa a, pessoal, vai aí começar a modelar os pães. Então, eu peguei a balança e comecei, pessoal, a pesar esses pães de 20 gramas, tá? Eu tenho aí, pessoal, 1 quilo, né, de massa. E eu explicar também para vocês, pessoal, enquanto aí eu tô aí, né, pesando aí essa massa, em relação, pessoal, à farinha de trigo, tá? Às vezes você pode ter uma massa mais molinha ou mais, né, durinha. Mas aí, pessoal, depende também de farinha para farinha, tá certo? Também ocorre isso também, entendeu? Em relação à receita. Então, quando você fizer, e por exemplo, você coloca a farinha toda, vai que sua massa ainda fica um pouquinho molinha, você aí coloca um pouquinho de farinha de trigo na bancada, tá? E aí você continua misturando, tá? E ela soltou aí, pessoal, das suas mãos, a massa já tá boa para você trabalhar, tá certo? Não precisa você deixar essa massa até ela tem que desgrudar tudo. Não, você colocou a farinha, misturou bastante, porque assim, o salvamento é que vai deixar desgrudar a sua massa, tá? Então, se você vai colocando farinha, você termina perdendo aí o ponto, né? E por isso é importante você seguir aí a receita direitinho. Então, você vai ter o segredo dela aí boa, é você sovando bastante essa massa. Quando você começa a sovar ela, ela já vai começar, pessoal, né, gradativamente a estar soltando aí das suas mãos, tá certo? E aí você vai ter uma massa muito boa para você fazer aí, pessoal, os seus pães de queijo. Então, o que é que você faz? Você começa a bolear, pessoal, essa massa aí na mesa. Olha só, eu tenho ali, pessoal, uma assadeira, né? Várias assadeiras que eu passei somente óleo nessas assadeiras, tá bom? Então, você vai começar a bolear a sua massa na mão, tá? Você boleia ela aí na sua mão. Olha só, eu coloco a mão, pessoal, assim, ó, pra cima, tá vendo? A mão, ela fica assim, ó, um pouquinho, né, pra cima, encolho ela um pouquinho a minha mão, e aí coloco a massa de baixo e começo a bolear. Então, o segredo é esse, é você bolear a sua massa, tá bom? Direitinho, que é para você ter, pessoal, aí as bolinhas bem bonitinhas, tá? Vai colocando elas juntinhas aí, pertinho umas da outra, para poder, né, esses pães crescerem, pessoal, direitinho, tá? E ficarem, pessoal, bem bonitinhos. Aí você, ó, começa a estar fazendo aí os seus pães, tá bom? E assim, pessoal, eu precisava fazer aí para esse aí, pessoal, é uma encomenda, né, de 120 pães de queijo, tá bom? Então, né, vai ser pão de queijo recheado. Então, eu precisava de 120 pães. Então, eu fiz 1 quilo de massa que me rendeu, pessoal, 90 pãezinhos, né, de 20 gramas. E aí, eu fiz mais meio, né, de massa, mais meia receita. Então, me rendeu mais de 150 pães, né, de queijo, tá certo? Então, no decorrer do vídeo aí, eu vou mostrando para vocês direitinho. Então, foi isso que, né, me rendeu 1 quilo de massa, 90 pãezinhos. Aí, pessoal, pode render também, né, pessoal, 100, mas no meu caso aqui me rendeu 90 pãezinhos de queijo, tá bom? Porque também teve alguns, pessoal, que eu terminei colocando 22 gramas, né? Então, por isso que acho que não rendeu os 100. E aí, pessoal, olha só, você vai, né, começando a boleando aí, lembrando que na mesa não tem óleo, não tem farinha, não tem nada, tá? Ela está aí, a mesa limpa, sem óleo, e aí eu não coloquei nada não. Então você vê que fica uma massa boa, né, pessoal, para você trabalhar. O óleo também, pessoal, eu já trabalhei usando óleo, mas nesse caso aí não precisa, tá? Você não precisa estar fazendo isso não. E também quero explicar para vocês, pessoal, que vocês vão fazendo assim de 10 em 10, ou então se você quiser já pesar toda a massa, pesa ela, mas cubra, tá? Deixa ela cobertinha para que a sua massa não resseque, porque se ela ressecar, fica ruim de você fazer os pãezinhos. Então é muito importante que você, ao pesar toda essa massa, ou se você for fazendo, por exemplo, de 10 em 10, você vai deixar essa massinha coberta, tá? Tanto as bolinhas quanto a que está ali na vazia. Deixa cobertinha, né? Eu terminei aí esquecendo, na correria de adiantar esses pães, mas tem que cobrir porque ela realmente ela resseca, dá aquela rachadura na massa, então, pessoal, não fica boa para trabalhar, tá bom? E aí você consegue fazer todos os seus pãezinhos. Meus amores, se vocês já estiverem gostando, pessoal, já desse vídeo,
Eu peço a vocês, minhas bênçãos, que vocês se inscrevam no canal, ativem aí o sininho de notificações. Deixa o like de vocês nesse vídeo, pessoal. Ajuda a gente aí a estar fortalecendo esse canal. Meus amores, o seu like é muito importante, tá bom? Pra gente. É muito importante, pessoal. E vocês, pessoal, deixem esse like, porque o YouTube também vê, né? Que vocês estão gostando dos vídeos, tá certo, minhas bênçãos? Então, dá essa força aí pra gente, tá certo? Dá essa moral aí pra gente, se inscrevendo aí no canal e deixando um like, pois é muito importante para mim, tá bom, meus amores? Porque eu trago aqui, pessoal, vídeos aqui para vocês com muito carinho, tá certo? Eu sei que às vezes não saem os vídeos como eu gostaria que saísse, mas, pessoal, eu tenho que estar postando, tá bom? Aqui vídeo, eu não posso deixar o canal sem vídeos, eu não posso deixar o meu canal parado, tá bom, pessoal? Foi uma luta para mim, meus amores, chegar a 1.000 inscritos aqui no canal, né? Então eu tô lutando aí, tá certo, pessoal? Então é muito importante que eu poste vídeos aqui no canal, tá bom? Então quero continuar postando aqui receitas, tá? Quero trazer coisas novas, mas, pessoal, às vezes porque não é fácil, tá certo? Não é fácil. Eu preciso, e eu, pessoal, estou procurando me dedicar mais ao meu canal, tá? Porque eu tive que resolver algumas coisas, terminei não conseguindo mais postar vídeo aqui para vocês, mas eu quero me dedicar, tá bom, pessoal? Todo esse ano ainda de 2025 me dedicando a esse canal, tá bom? É um canal, pessoal, que eu tô gostando muito de postar vídeo aqui para vocês, postar receita, postar aqui as minhas produções, tá bom? Né, pessoal, para vocês que estão vendo esse vídeo, né, pela primeira vez, aqui, pessoal, eu posto compras, né, eu posto, pessoal, produção aqui de salgados na massa, ou na máquina, né, que eu tenho uma máquina aqui de salgados. Então tem muitos vídeos bons aí, pessoal, no canal, que vocês podem estar olhando aí, tá certo? E eu vou trazer mais vídeos aqui, tá bom, minhas bênçãos? Então, meus amores, a gente vai, né, então eu peço a vocês que deixem aí o likezinho de vocês aí nesse vídeo, tá bom? Pra estar ajudando aqui, meus amores, a gente aqui no canal, a tá, meu Deus, a tá, pessoal, fortalecendo, crescendo esse canal, tá bom? E Deus, pessoal, vai abençoar muito a vida de vocês, tá certo? Então, meus amores, então a gente vai bolhando aí tudo direitinho, esses pãezinhos, tá, pessoal? Eles ficam uns pães, pessoal, maravilhosos, tá? É uma receita muito boa, né? Podem fazer aí que vocês vão gostar muito dessa receita. Usa uma farinha de trigo de qualidade, usa uma margarina de qualidade, tá bom? Usa um fermento que vocês gostam, né? Que cresçam. Esse fermento que eu estou usando é um fermento muito bom, né? Um fermento biológico, né? E também, pessoal, tem outro fermento, outra marca que eu uso, que eu não achei, né? E aí também que a massa ela cresce direitinho, tá bom? Então a gente aí vai boleando aí os nossos pãezinhos, né? E eu vou encher essa forma aí para mostrar para vocês, tá? Os pãezinhos tudo juntinho aí, para estar fazendo esses pães de queijo, tá certo? Esses pães, pessoal, de queijo que eu tô fazendo, eles vão ser pães recheados, né? Eu vou rechear eles, né, para essa entrega, porque eu tenho, pessoal, umas entregas para fazer, né, agora no final de semana aí, né? E aí eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas aqui, tá? Então, esse pão ele é recheado e eu tô no dia, pessoal, que eu vou mostrar aqui para vocês as produções aqui de algumas coisas e eu vou mostrar ele para vocês pronto aqui, eu vou fazer de outra forma, tá bom? Mas eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês, recheando, né, direitinho e mostrando aqui para vocês, né, como ele fica bonitinho, né, que tem várias formas, né, de a gente tá, porque o pãozinho de queijo, né, o detalhe dele é o final, né, é você colocar ali o queijão ralado por cima e você rechear ele, né, ou não recheado, né, porque você pode estar fazendo de duas formas, você pode fazer e não rechear, e você pode estar fazendo e recheando. Nesse caso aqui, essa massa, né, ela fica muito gostosa, pessoal, aí o pãozinho recheadinho, né? Porque, pessoal, existe a diferença do pão delícia e o pão de queijo, tá certo? O pão delícia, ele, pessoal, fica bem molinho mesmo, é um pão bem mais mole. Você gasta muito mais a sua receita para estar fazendo, tá bom? O pão delícia, porque ele é um pão que você gasta muito mais com ele, né? Tem que ficar o pão mesmo delícia, tá bom? E aí, ó, pessoal, tá vendo? Você coloca assim, ó, tudo juntinho, né? E aí você vai deixar crescer, coloca ali no seu forno.
né? Essa assadeira aí, você coloca as assadeiras dentro do forno para crescer ou cobre com um pano. Deixou crescer, pessoal, aí sim você vai levar para o forno, tá bom? E o forno, pessoal, já tá ligado ali, tá vendo? Eu deixei, pessoal, a 200 graus, tá certo? O meu forno ele é de 170, né, em diante. Eu coloquei a 200 graus, fica baixinho. E aí já estão prontos, pessoal, os pãezinhos. Olha só, pessoal, eles crescem, pessoal, bastante. Ficam muito bonitos os pãezinhos, bem macios, pessoal. Uma massa fofinha, maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, o segredo, pessoal, dessa massa é você sovar ela e você deixar a massa crescer, tá bom? Depois que ela cresceu a primeira vez que você faz os pãezinhos, você deixar também eles crescerem. E aí, pessoal, fica maravilhosa, fica uma massa muito fofinha, muito gostosa. E aí, meus amores, eu vou, né, fazer aí para vocês verem. Eu vou, pessoal, rechear esse pão com o requeijão de coco e também ali eu tenho margarina derretida, tá? Então, eu vou pegar aí alguns pãezinhos para mostrar para vocês aí como eles ficam, pessoal, bonitinhos, todos decoradinhos aí com queijo, né? Eu vou usar aí um queijo mussarela, pessoal, ralado, tá bom? Que eu ralei ali no ralador. E olha aí, pessoal, o pão, pessoal, que maravilha. Ele fica bem fofinho, pessoal, muito gostoso, tá? Um sabor, pessoal, muito bom. E também, né, porque fica no pontozinho de sal, né? O açúcar e o sal dá, né, pessoal, aquele toque especial na sua massa. E olha só, pessoal, a massa fofinha, tá vendo? O pão fofinho, olha só essa massa por dentro. Muito boa mesmo, pessoal. Então, fica muito gostoso esse pão. Então aí, pessoal, a gente vai recheando, tá bom? Quando é muita produção, coloca, pessoal, o requeijão dentro de um saco de confeitar e vai recheando aí os seus pães. Depois você vai pegar aí, pessoal, a margarina, vai passar, tá bom? E vai colocar aí esse queijo. Eu tô colocando aí queijo mussarela, tá certo? Mas a gente pode usar o queijo de saco, né? O mussarela de saco também tem assim uns mais grossinhos que você pode estar usando, tá certo? E aí, ó, depois a gente faz isso. Mas aí, pessoal, fica melhor quando você vai fazer para entrega, você já coloca na embalagem que você vai usar, né? E aí você passa a margarina, né, derretida, e depois você vem com o queijo, tá bom? E já joga e eles ficam ali, tudo direitinho, você não vai mais bulir, né? E eles ficam assim, olha só, pessoal, que maravilha. Muito lindo esses pães fica, pessoal, bem arrumadinho, né? Esses pães assim, já com queijo mussarela, pessoal, né, eles já ficam diferentes, né, do outro que a gente coloca o parmesão raladinho, né, que ele é bem mais ralado, né, e esse daí já fica assim grossinho, tá vendo? Porque é a mussarela mesmo que a gente, né, tá colocando. Então fica assim, eu coloquei na bandejinha aí, pessoal, de isopor, para vocês verem, né, que também vocês podem estar fazendo entregas assim, ó, tá bom? Vocês podem estar colocando direto aí e também tá vendendo assim nas bandejinhas, esses pãezinhos assim, né? Passa um filme plástico e aí fica lindo para você estar vendendo esses pãezinhos assim nas bandejinhas, pessoal. Olha só que maravilha. Ficou muito, pessoal, lindo, né? A decoração desses pães. Bom, meus amores, eu vou cortar aí um para vocês verem, né? Como ele tá, né? Bem recheadinho, pessoal, bem gostosinho, tá bom? E, pessoal, eu tenho certeza que vocês vão amar aí, tá? Façam essa massa, uma massa fofinha, muito boa, muito gostosa. Olha só, usa aí um requeijão, pessoal, de qualidade também, tá certo? Para você ter, pessoal, um bom resultado aí no seu pão de queijo, meus amores. E aí eles ficaram assim, pessoal, muito, né, saborosos, né, a massa bem fofinha e fica muito bom, pessoal, a gente tá fazendo e lembrando que é uma massa econômica e que você também pode, né, estar usando para você fazer outro tipo de salgado que você quiser estar fazendo e vai dar super certo, tá bom? Então, minhas bênçãos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meus amores, se inscrevam aí no canal, deixa o like de vocês, tá certo, minhas bênçãos? Ajuda a gente aqui, pessoal, tá fortalecendo esse canal. Pois, pessoal, a sua presença aqui é muito importante, meus amores, pra gente, tá bom? E esse foi o final, né, pessoal, de toda a produção aí desses pães de queijo, né? Esses pães eu vou estar guardando eles agora, meus amores, porque eles podem ser congelados. Então eu vou colocar numa vasilha, tá bom? E vou estar guardando também tampadinho, tá certo? Não pode cair água, nada dentro dele, tá bom, pessoal? Desses pãezinhos para eles ficarem, pessoal, porque quando você tira aí, né, do congelamento, eles ficam parecendo você fez eles no dia. Então ficam, né, pessoal, igual como se você fizesse naquele dia.
tá bom? É só tirar bem antes, né, da sua entrega, tá certo? Eu vou entregar esses pães já de tardinha, então eu vou tirar ele à noite, né? Ou vou tirar de manhã bem cedo, tá bom? Para descongelar e ficarem tudo bonitinhos aí para estar entregando. Então, de preferência, eu vou tirar esses pães, pessoal, do congelado, do refrigeramento à noite, tá bom? E eles vão ficar bem, pessoal, descongeladinho para a gente estar fazendo aí, terminando a decoração desses pães que eu vou estar mostrando aqui para vocês no canal. Então, um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.